Muy buenas tardes, Muito boa amados tarde, amigos y hermanos presentes, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes. E agora iremos al estudio bíblico iremos hoy, ao domingo estudo de Escuela bíblico Bíblica de hoje, domingo de escola bíblica dominical, para el cual leemos para o qual vamos en ler Primera de Samuel, em capítulo 1 de 16, Samuel, versos 1 al 3. capítulo 16, versículo 1 ao 3. ¿Hasta Disse o cuándo Senhor a llorarás, Samuel: Saúl, até quando habiéndolo terás yo pena de desechado, Saul, para que no sea havendo rey, eu rejeitado, para que no reine para sobre que não Israel? reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y Enche ven, o teu vaso de azeite te enviaré e vem. a Isaí de Belén, Enviar-te-ei a Jessé, porque de sus o hijos belemita. me Dentre os provisto seus de rey. filhos me tenho provido Dijo de um rei. Samuel, ¿cómo iré? Porém disse Samuel: Si Saúl lo como irei supiera, eu? me mataría. Ouvindo Saul, me Jehová matará. respondió, toma Disse o contigo la Senhor: becerra de la vacada Toma contigo y di, um novilho ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Hizo pues Samuel como le fue. Hizo pues Fez Samuel como Samuel, le dijo Jehová. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Los Quando ancianos chegou a de la Belém, ciudad salieron a os recibirle. anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, Es pacífica tu e venida. perguntaram: É de paz a tua vinda? Sí. Vengo a ofrecer Respondeu sacrificio ele: a Jehová. É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo, Venid conmigo al sacrificio. ao sacrifício. Él a Isaí y a sus Então hijos, ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o y sacrifício. aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Entrando Eliab ele, y dijo, Samuel viu a Eliabe e "Cierto pensou: delante de Jehová". Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, "No Porém o mires Senhor su disse a parecer Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem y a para su estatura, a sua altura, porque yo lo desecho. pois eu Que o Jehová no rejeitei. mira lo que mira el O hombre, Senhor não vê es el como hombre vê mira o lo que homem. está O homem delante de sus olha ojos, para o que está diante pero dos Jehová mira olhos, el porém o corazón". Senhor olha para o coração. Entonces llamó Isaí a Então Abinadab chamou Jessé a y lo hizo pasar Abinadab delante de Samuel, e o fez el cual passar dijo, diante de Samuel, o qual disse: "Ha escogido Nem a Jehová". este escolheu o Hizo Senhor. luego pasar Isaí a Sama Então Jessé fez passar a y Samá. dijo, "Tampoco a este Porém Samuel disse: hizo pasar Tampouco a 7 este hijos escolheu o Senhor. suyos Assim delante fez de passar Samuel. Jessé a Samuel seus dijo 7 a filhos Isaí, diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: Ha elegido a estos. O Senhor não Jehová escolheu no a ha estes. elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus Assim hijos? perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, Y dijo que está Samuel, apacentando as ovelhas. Disse Samuel: envía por él, porque no nos Manda sentaremos chamá-lo. a la mesa. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Y envió pues por él. Y le hizo Então mandou entrar, buscá-lo y e era o fez rubio, entrar. hermoso de ojos. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Levántate Diz o Senhor. y úngelo, Disse o Senhor: porque Levanta-te este e unge-o. es. É este mesmo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante de Jehová vino sobre o David. Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Luego Samuel Então Samuel se levantou a e Ramá, foi para Ramá. y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un Ora, espíritu o malo. Espírito do Senhor retirou-se de Saul
e o atormentava um espírito maligno da parte do El Senhor. tema O de la tema escuela bíblica de hoy es da David, escola bíblica de el hoje octavo é hijo de Isaí, Davi, o oitavo filho de Jessé, ungido como rei pueden tomar asiento. de Israel. Si tienen Podem la bondad, sentar, queiram ter a bondade. es importante É saber que importante David es un hombre conforme saber que Davi é um homem conforme o coração de Deus e que es profeta. é Por profeta consiguiente, tiene las e dos que, consequentemente, conciencias tem juntas. as duas El consciências subconsciente y el juntas, consciente lo tienen juntos. o subconsciente e o consciente. Por eso, aunque Os profetas estando têm despiertos, juntos. pueden ver, Por isso, mesmo estando acordados, podem ver. Com o subconsciente, no porque tienen la barrera não que tem a tienen barreira los seres humanos que corrientes. os seres humanos Por normais eso es têm. que Por isso é que en otras dimensiones pueden oír la vêm voz em de outras Dios dimensões, y podem ver ouvir a voz de Deus Dios e podem en ver sus manifestaciones Deus y a los em ángeles. suas manifestações e os anjos também. Y dice la Escritura que no hará nada el Señor Jehová. E diz a Escritura que não fará nada o Senhor Deus sem antes revelar os seus segredos Sus profetas. aos seus servos, Amós, seus capítulo profetas. Amós capítulo 3, versículo Y 7. también en Zacarías, E também em Zacarias 7, verso 11 al 12, dice: capítulo 7, versículo 11 ao 12, diz "No que quise Israel escuchar não quis escutar Deus. y cómo estaba hablándole Dios E como Deus para estava Israel falando escuchar a Dios, para Israel escutar a Deus, capítulo 7, verso 11 en adelante, capítulo dice: "Pero 7, no versículo quisieron 11 escuchar, em diante diz: antes Eles, volvieron porém, la não espalda quiseram atender e me taparam deram o os ombro olhos para rebelde não oír. e taparam os Pusieron ouvidos su para que não corazón como ouvissem. diamante, Sim, para não fizeram oír la seus lei, corações duros las como palavras diamante que para Jehová que não dos ouvissem exércitos a lei enviava nem as por su palavras espírito que o Senhor por dos meio dos exércitos profetas enviara pelo seu Espírito, Vino, mediante os portanto, profetas gran que enojo nos de parte de precederam. Jehová Por de isso los veio a ejércitos. grande ira do Senhor dos Aquí exércitos. establece la forma en que Dios Aqui le hablaba estabelece al a pueblo forma em hebreo. que Deus falava Le hablaba ao povo por medio hebreu. de su espíritu a través Falava de los através de profetas, seu porque la espírito, palabra viene através dos a los profetas, porque a profetas, no hará nada palavra el Señor vem sin que aos revele profetas. antes Não fará secretos nada o a sus Senhor siervos. sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, Por eso seus los envía con profetas. las dos conciencias Por juntas, isso os envia com para as poder duas oír la voz de consciências Dios juntas, para poder ouvir a voz de lo que Deus Dios dice e poder al pueblo comunicar o que Deus diz ao bajo el povo pacto que está vigente en sob ese o tiempo. pacto que está vigente neste tempo. Israel estaba bajo el pacto de la ley. Israel Pacto estava sob o pacto da lei, portanto, recibía Israel de parte de Dios recebia los profetas da parte de mensajeros Deus correspondientes os profetas mensageiros correspondentes à dispensação da lei. y Y encontramos que David Encontramos no que solamente Davi era rey, sino não profeta somente era rei, mas y por também era consiguiente, profeta. E, consequentemente, Dios le Deus guiaba, lhe falava, y Deus lo o guiava. escogió E Deus o escolheu en lugar de para Saúl. ser rei Y em lugar de David Saul. era E Davi era octavo hijo de Isaí, o oitavo filho nacido de en Jessé, Belén, nascido em Belém, da Judéia. en Belén, Porque de Judea em Belém nacería el Cristo. Por lo tanto, disse que de lá nasceria o Cristo, portanto, tenía que Davi ser también tinha que ser também de Belém. y el Cristo, el E o Mesías, Cristo, o Messias, en la nasceria casa del pan de Dios
na casa do pão de Deus, que é Belém. Porque Belém é ou significa a casa do pão de Deus. Por isso, Jesus Cristo tinha que nascer em Belém também, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá para sempre. E agora encontramos que Davi, sendo o oitavo filho de Jessé, é tipo e figura do rei vindouro, descendente do rei Davi, para o último tempo. Tem que ser judeu, o rei vindouro, e tem que cumprir o tipo e figura de Davi, porque Davi é tipo e figura do Messias príncipe que virá e que governará sobre Israel e sobre todas as nações. O rei que restaurará o reino de Israel e ocupará o trono de Davi. Portanto, é importante saber que Davi é o filho oitavo de Jessé, ungido como rei de Israel. Agora, para o tempo final, o oitavo filho da monarquia do filho de Davi aparecerá. E isso será a vinda do Filho do Homem para o tempo final, para reclamar o trono e reino de Davi, e se sentar sobre o trono de Davi e governar, reinar sobre Israel e sobre todas as nações, com capital Jerusalém e Distrito Federal todo Israel, e todas as nações que forem salvas durante a grande tribulação entrarão no reino do Messias, príncipe judeu, e a paz e felicidade correrá de Jerusalém como um rio para todas as nações. Esse é aquele que trará paz permanente para Israel e para todas as nações, pelo qual queremos que apareça aquele que está representado no oitavo filho de Jessé, que será ungido como rei de Israel. E tem que aparecer neste tempo final. Os judeus estão esperando por ele. O cristianismo o está esperando também. Há um mistério, um segredo. O maior segredo de toda a Bíblia está na vinda do Filho do Homem para o último dia, para falar a Israel e falar também ao cristianismo. Como virá? Quando virá? E quem será? Esse é o segredo. Tudo isso está dentro do sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 10 de Apocalipse. O livro que é como o livro do profeta Daniel, que também o viu no capítulo 7, vindo e tomando os direitos do reino, os direitos da vida eterna para
o estabelecimento do reino de Davi, a restauração do reino de Davi, da qual os discípulos de Jesus Cristo lhe perguntaram no livro de Atos, capítulo 1, a Jesus: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? E ele disse: não corresponde a vós, não correspondia a eles saberem, mas a nós sim, nos corresponde saber, porque nós estamos no tempo para a restauração do reino de Davi e trono de Davi. Essa é a única esperança que há para o povo judeu e para toda a humanidade. Sem essa esperança, a vida não tem sentido. A vida seria trabalhar, dormir, comer, deixar que os anos passem e então morrer. E isso não é vida. Vida é o Senhor. Ele é a vida para todo ser humano, e conhecer os mistérios do Senhor, o programa divino correspondente ao tempo em que a pessoa vive, é o privilégio e maior bênção, porque está recebendo a revelação do programa divino para estar dentro do programa divino. Não vivendo, ignorando o que Deus está fazendo na terra. É importante estar conscientes do 8º filho de Jessé, ungido como rei de Israel. É tipo e figura do Messias príncipe que reclamará o trono e reino de Davi e estabelecerá o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus na terra é o reino de Davi. E o trono terreno de Deus é o trono de Davi. Portanto, é importante conhecer estes mistérios da Bíblia para que assim não estejamos ignorando o que está acontecendo no programa divino. É necessário saber que Deus é o Rei do Universo e que estamos aqui com e por um propósito divino. Não estamos aqui para perder o tempo. Estamos aqui para entrar a um programa divino que nos levará à vida eterna, para nunca morrer. Portanto, é importante estarmos alertas, porque será revelado o 8º filho de Jessé, tipificado em Davi. E os judeus o receberão. Mas de onde sairá? Isso saberemos algum dia. Vamos ver aqui. 1 de Crônicas, capítulo 29. Versículos 22 em diante, onde diz: 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 22 em diante. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor para ser príncipe,
e a Zadok para ser sacerdote. Sentó Salomón por rey Assim Salomão assentou-se trono de Jehová en lugar de no David. trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu ¿Qué pai. trono se sentó David? Em que ¿En qué trono trono se sentó Salomón? se sentou En el trono Salomão? de David, su padre. No trono Y de dice Davi, que seu es el pai. trono E diz que é o trono de Dios. El trono del de reino Deus. Dios. O trono do reino de Deus. Ou seja, El trono terrenal de Dios que o trono terreno de Deus es é el trono de David. Y el reino o terrenal trono de de Dios Davi. E o reino terreno de Deus é el reino de David. Por eso o reino de Davi. Por isso, preguntaban cuándo restaurarás tú en este tiempo. os judeus perguntavam: quando restaurarás? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque o reino de Israel, Es el reino de Dios ou o reino de terrenal. Davi, é o reino de Deus terreno. El trono terrenal de Dios E o trono de Davi é o trono terreno de Deus, es que conectado con el trono é celestial de conectado Dios y el reino. com o trono celestial de Deus e reino celestial de La Deus. representación del reino celestial de Dios es A representação do reino celestial de Deus é o trono de Davi e o reino de Davi. sencillo como Tão simples assim. y E habrá un octavo haverá hijo de David. oitavo filho de Davi. O sea, Ou seja, habrá un octavo haverá oitavo hijo de Isaías, filho de Jessé, representado representado en David. em Davi. David, Davi, el amado. o amado. Belén, Belém, Belén de Judea, Belém da Judéia, la casa del pan a de Dios. casa do El pão de cristianismo Deus. está esperando O cristianismo está esperando a vinda do el Senhor. Señor viene primero a su iglesia O Senhor vem primeiro y después à sua igreja a los judíos. e depois aos judeus, La casa del pan de Dios porque a casa do pão de Deus, es Cristo el pan de Dios. que é Cristo, o pão de Yo soy Deus, el pan de vida. que disse: Eu sou o pão da vida, En la iglesia, está que es la na casa de igreja, Dios espiritual, que é a casa de Deus espiritual, testamento do del novo nuevo pacto. testamento do novo pacto. El cristianismo Assim tiene que abrir sus ojos, o porque cristianismo la tem que venida abrir del os seus olhos, porque a vinda do Senhor se cumprirá primero en medio se de la cumprirá iglesia del Señor primeiro Cristo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é de Dios o templo espiritual. de Deus espiritual. Es la E é casa del a pan casa do de pão vida, porque Cristo y de su iglesia vida, son porque uno. Cristo e sua igreja são um. Es el cuerpo místico de Cristo, É o corpo místico de Cristo, a sua igreja. la que está E é a que está sob el nuevo pacto. o novo pacto, o Novo Testamento. Luego se revelará Em seguida se revelará ao povo hebreu. O povo hebreu o verá. Verá a vinda do Senhor em sua igreja e dirá: Este é aquele que nós estamos esperando. ellos Eles recibirán o receberão em breve y e entrará entrará la a dispensação do reino, que es que lo que le corresponde é o que corresponde a los judíos. aos judeus. Ese entrelace de la Esse dispensación del entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. tan sencillo como Tão este, pero simples assim. tanto es Mas, un misterio, el misterio como é más um grande de mistério, todos los o maior mistério de todos os mistérios, queda fica sellado selado hasta ese momento. até esse momento Dios lo abre em que Deus o abra e revele esse mistério da vinda do Senhor, la venida del a vinda do Filho do Homem, en este tiempo final neste tempo final, à sua igreja e então, al pueblo hebreo. em seguida, ao povo hebreu. Por lo tanto, viene un tiempo de preparación Portanto, vem um tempo de preparação y también
para os cristãos e também para os judeus, para se prepararem para a vinda do Senhor, a vinda do Rei de Israel. A vinda da qual Davi é o tipo e figura como o filho oitavo de Jessé. Lembrem que Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo em Espírito Santo é quem fala no livro de Apocalipse. Por isso sempre diz, o Espírito diz tal coisa, o Espírito diz, e depois diz, ao Espírito e a esposa dizem, porque a igreja tem que repetir o que Cristo em Espírito Santo está dizendo e no meio da sua igreja. Capítulo 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui podemos ver que Cristo é a raiz e a geração de Davi. Ele é o filho de Davi. E no último dia está prometida a manifestação do Filho do Homem no meio do cristianismo e depois no meio dos judeus. Isso é a vinda do Senhor para o tempo final. Há um mistério grande aí. Lembrem que Cristo sempre dizia, o Filho do Homem. O Filho do Homem. É que como Filho do Homem, esse título corresponde a profeta. Por isso, como profeta, Cristo se identificava como Filho do Homem. E a promessa é que o Filho do Homem virá nas nuvens com seus anjos para chamar e juntar os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo. Mas primeiro, vem e se manifesta no meio da sua igreja neste tempo final. O cristianismo tem que estar preparado para esse evento, estar bem unido, e os judeus também, para que seja de bênção a vinda do Filho do Homem, possam identificar e possa receber as bênçãos que vêm no Filho do Homem para os seres humanos neste tempo final. O oitavo filho de Jessé, ungido como rei de Israel. Esse foi o nosso tema de escola bíblica. Para hoje, domingo, de escola bíblica, aqui na grande carpa catedral e para todos os que estão conectados com esta transmissão via satélite ou via internet. Israel está esperando o filho de Davi, o Messias príncipe, e está esperando um homem, um profeta.
no qual se cumpram essas profecias. Isso é o que Israel está esperando. Davi, o oitavo filho de Jessé, ungido como rei de Israel. Esse foi o tema da nossa escola bíblica de hoje, domingo, 19 de fevereiro de 2017. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, na continuação. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.